No calendário natural, nós aprendemos que fevereiro vem da palavra februários, que é inspirado em Febros, o deus da morte e da purificação na mitologia etrusca. Isso quer dizer o que para nós? Isso quer dizer que você está vivendo dentro de um mês que é em homenagem a um deus da morte. Mas nós já vencemos a morte pelo sangue do Cordeiro. Posso ouvir amém? Eu e você já vencemos, porém temos que ficar esperto que os ataques são constantes. Você já sabe também que fevereiro tem 28 dias. Por quê? Porque quando o calendário mudou ali em 46 a.C., tá? Quando ele deixou de ser calendário lunar e passou a ser um calendário solar. O calendário lunar tem 360 dias no ano. O calendário solar, você sabe, tem 365 dias, com um ajustezinho de um dia, por causa das 6 horas de diferença que dá. Então, quando eles foram ajustar, precisava de 6 meses com 30 dias, 6 meses com 31. Ei, sobrou um, né? Você faz a conta, vai dar 366. Então, de quem tira? Fevereiro, né? Tira do fevereiro, beleza, ele fica com 29. Legal, perdeu um dia. 3 décadas mais tarde, ali, quase no nascimento de Jesus, o que acontece? Tiram mais um dia por conta do mês de agosto, porque César Augusto ficou endemoniadinho, porque Julinho César, o seu comparsa e antecessor, tinha um mês em homenagem a ele com 31 dias. Ele falou: por que o meu tem que ser só com 30? Ele falou: vamos tirar de alguém. Aí se cumpre as escrituras, que aquele que não tem já vai ser tirado dele, né? E fevereiro ficou com 28, né? Ou seja, esse mês vai passar muito rápido, mas as bênçãos vão chegar mais rápido ainda em você. Nós temos aprendido que em fevereiro temos a guerra, então, contra os ataques da morte e do roubo. Cuidado para não ser roubado no tempo, cuidado para não ser roubado na esperança, cuidado para não ser roubado na família, no seu tempo de qualidade com a família. Cuidado de não ser roubado na esperança de que as promessas de Deus vão se cumprir. E para piorar, vem todos os preparativos ainda do carnaval. Aí começa a ficar. Ontem eu estava ouvindo um testemunho do André lá de São Paulo. Ele foi levar o Gabriel e o Yuri Gabriel para comer um lanche de minhoca, mas do concorrente, que tem uma coroa, se chama de rei, mas não sei porquê. E foram pegar o metrô. Gente do céu, para entrar no metrô eles falaram que parecia negócio do Japão, tinha que ter gente empurrando, plá, jogar, e para sair do metrô depois, o André teve que gritar: tem criança, para poder abrir. Tal era o número de pessoas indo ensaiar e se preparar para a semana que vem. Isso ontem, né? Durante o dia, não era um negócio assim 10 horas da noite. E as pessoas estão se preparando para entregar seu sangue, seu suor, muitos a sua virgindade, outros nem tanto, mas para um culto à carne, para um culto terrível, né? Como é que nós vamos vencer? Como nós podemos vencer? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Pega seu braço, ou alguns que têm pochete, como eu, peguem a pochete e cantem o hino: a marvada carne é que me atrapalha. Por que a carne atrapalha? Diga para o seu vizinho: porque ela não vai para o céu e porque ela não vai para o inferno. Esse corpinho que Jesus nos deu não vai para o céu nem para o inferno. Por isso ele luta constantemente para fazer você chutar a madeira central da tenda. Minha mãe está orando por mim ali em casa. O que quer dizer isso? Coma, beba, cheire, fume, faça, aconteça. Por quê? Não vou passar a eternidade em lugar nenhum. Na hora que acabar aqui, morreu, vai para o pó e acabou. Mas o meu espírito, diga isso, mas o meu espírito é eterno. Então eu preciso vigiar. Por isso está escrito: o espírito está pronto. Sabe o que quer dizer? O Espírito Santo está pronto para ajudar o seu espírito a dizer para a sua carne: cale a boca,
Maurício, então eu não posso ter uma vida de prazer? Querido, se você veio ontem à noite, você sabe o que é prazer. Se você veio ontem à noite, você sentiu prazer. Porque todo prazer que você pode sentir com comida, bebida, drogas, cigarro, tudo que for mais, você pode sentir na presença de Deus. Sabe por quê? Primeira coisa, o prazer, ele está condicionado ao que você nasceu para sentir. Quantos aqui sentem cócegas? Quem não sente cócegas de maneira nenhuma? E quantos não estão aqui? Porque uns levantam a mão, mais da metade está assim, isso é o quê? Então vamos repetir, quantos sentem cócegas? Amém. Quantos não sentem cócegas de jeito nenhum? Legal, isso quer dizer que esses que não sentem cócegas vieram sem um chip. Passa no balcão de informações e peçam para ser chipado. Não. O que quer dizer isso? Você, na sua constituição, não tem sentimentos ou sensações no tato. Isso quer dizer que você é bichado ou é melhor que o outro? Não, você é assim. Tem pessoas que bebem e não sentem nada. Eu já vi pessoas cheirarem cocaína e ter sono. Eu falo, para de cheirar, vai estragar aqui o negócio. Você não funciona. Eu falava, você é bichado. Porque a pessoa não sente aquilo. Porque o sentir está ligado ao que eu sou. E aí é mais uma prova de que Deus não fez empadinhas. Deus criou cada um único. E as sensações que você tem, elas podem ser catalisadas por elementos químicos, psicológicos ou espirituais. E aí que entra o segredo. Eu posso ser saciado pela presença de Deus. Eu posso ser saciado na presença de Deus. E o Espírito Santo é poderoso para me dar todo o prazer que eu nasci para sentir. Olha para o seu vizinho e diga: Deus te deu o poder de ter prazer. Agora olha para mim. Deus, na Bíblia, em nenhum momento diz que Deus é ruim. Mas a Bíblia diz que Deus é. Se Deus é bom e te deu o poder de ter prazer, Ele quer que você tenha prazer. Porque, por exemplo, falando daquela outra área que eu não posso ir muito a fundo, que as crianças estão aqui, mas todos já entenderam? E quem não entendeu, amém. E os solteiros não é para pensar nesse assunto, mas só para ouvir o pregador. Falando daquela área, alguns dizem que aquilo foi só para procriação. Se fosse para procriação, por que Deus daria prazer? Diga para o seu vizinho: meu Deus não é torturador, meu Deus é bom. Então, se Deus colocou sensações em você, é porque Ele quer que você sinta. Agora, existem maneiras e maneiras de você ter sensações. Existem as certas e as erradas. Então, preste bem atenção nisso, porque daqui a pouco você vai entender o que determina você entrar ou sair da presença de Deus. O que importa agora é, diga para o seu vizinho: vigia. Vigiar é a palavra hebraica para shakad. Quem já estudou o profético, ou já leu sobre o profético, sabe que essa palavra está numa pegadinha de Deus com o profeta. Ela aparece lá em Jeremias capítulo 1, quando o Senhor mostra uma amendoeira para o profeta e diz: o que vês? E ele fala uma amendoeira, diga shekad. Mas espera aí, você falou shakad, então essa é a pegadinha de Deus. O que vês? Uma amendoeira, diga shekad. E aí o Senhor diz: eu shakad pela minha palavra para que ela se cumpra. Então Deus estava brincando com palavras com o profeta. Deus mostra um símbolo que era muito mais do que uma pegadinha de palavras. Porque uma amendoeira, quantos já ouviram falar de uma pessoa que tem olhos amendoados? Se você vê a amendoeira carregada, você vê um pé de um fruto que parece que tem um monte de olhos. É uma árvore cheia de olhos. Ela é uma representação da onipresença de Deus, que tem olhos para todo lado. E Deus estava dizendo o seguinte: nas áreas que eu e você não conseguimos vigiar, porque nós não conseguimos prestar atenção, porque temos ponto cego, nós precisamos do outro. Você pode ver dois policiais
eles nunca sentam um do lado do outro. Um sempre vai sentar de frente para o outro, porque um está cobrindo a retaguarda do outro. É verdade ou não? Dois policiais que se prezam, né? Dois mané vão sentar de costas para a rua para levar tiro ainda, né? Eu estou falando de policiais inteligentes, que foram bem treinados. E um dos símbolos que eles usam é da fênix, sabe? Pássaro de duas cabeças, um olhando para o outro. Ah, pastor, está amarrado porque a fênix é do capeta. Querido, eu só dei um exemplo, por favor, volte, câmbio, terra. Eu não dou mais exemplo assim, porque tem uns que já entram no portal e fica lá caçando a fênix, né? Mas o que significa? Para eu não cair em tentação, para eu não ser tentado a matar os sonhos de Deus na minha vida, para eu não ser tentado a cair na tentação da letargia, de ficar parado, para eu não ser tentado na tentação de perder tempo e ser roubado nos presentes que Deus tem para mim nesse mês, eu preciso de algo. Eu preciso dos olhos de Deus que estão por toda parte. Isso quer dizer, antes de eu ir num lugar, eu tenho que perguntar para Deus: Deus, o Senhor quer que eu vá ali? Porque o Senhor já viu o que está preparado ali. Muitas vezes tem uma emboscada e Deus vai dizer: não vá naquele lugar. Agora, qual a melhor maneira de eu ouvir qual é a vontade de Deus? Qual a melhor maneira de eu saber se o que eu estou ouvindo e eu acho que é Deus falando, e ter uma confirmação? Porque, gente, é um negócio terrível. Você está com alguém e a pessoa fala: não senti mais, eu ouvi Deus que não é mais para andar com você. Pô, e eu? Agora, se você fizer isso, você é bruto. A outra pessoa pode falar que ouviu Deus. Então, qual a melhor maneira de você ouvir Deus e ter certeza que foi Deus que falou? Diga para o seu vizinho: é falando com alguém que conhece Deus melhor que você, que conhece a Bíblia melhor que você e conhece muito bem você. Porque é fácil eu chegar para um irmão de uma outra congregação que não sabe as burradas da minha vida, não sabe as vezes que eu sou nó cego, não sabe as minhas inconstâncias e meus altos e baixos, e dizer: irmão, estou sentindo isso, você sente paz? O irmão não conhece você, lindo. É fácil também eu perguntar para uma pessoa desacertada e dizer: o que você acha disso? A pessoa: vamos embora para o abismo junto. Então, você quer ouvir uma confirmação se foi Deus que falou com você? Primeiro, ache uma pessoa que ama a Deus, conhece a Bíblia e conhece você. Quantos estão comigo? É uma maneira de você entender se Deus realmente está falando com você, ou se não é um outro Deus, tipo Deus Dete, Deus Oflóvio, né? Porque tem umas pessoas que sentem outras coisas. Sabe o que isso quer dizer? É importante nós estarmos em unidade. Então diga para o seu vizinho: eu preciso de você, eu preciso do seu ponto de vista, eu preciso da sua sabedoria, eu preciso das suas ideias, principalmente os que te conhecem. Porque tem uma teologia fajuta aí que diz o seguinte: não, quem me conhece não pode profetizar para mim. Então Jesus não podia profetizar para os 12 discípulos. Que, gente, 12 homens morando juntos, depois de uma semana um já sabe o cheiro do flatus do outro. Foi Pedro. Bom, tinha que ser Pedro. As pessoas já se conhecem. Mas como você sabe isso? A gente foi para João Pessoa 3 vezes de ônibus. Todo mundo sabia tudo, menos o Carlinhos lembrar que o Moisés tinha descido o ônibus e não subiu. Mas isso faz parte dos 24 anos. Gente, esquecer o pastor Wagner é uma coisa. Você concorda? Não dá contrapeso no ônibus. Mas esqueceu o pastor Moisés. Gente, eu me lembro como se fosse hoje, 6h30 da manhã, o pastor Moisés ligando em casa. Esqueceram de mim. Eu falei: isso é filme, Moisés. Ele: não, é sério. Eu falei: conta outra. Ele falou: mano, eu estou aqui. Eu falei: eu sei, nós estamos preparando o café da manhã para vocês. Para vocês, vírgula, me deixaram aqui no posto. E nós tínhamos uma regra entre nós. Qual era a regra? Um cuida do outro, ou seja, cada um tem um parceiro de banco. Agora eu entendi porque que o Carlinhos esqueceu o Moisés. O Moisés estava ocupando muito espaço no banco e ele não se sentiu incomodado de ter mais espaço para deitar. Aí o motorista, acho que era o pastor Daniel, perguntou: todo mundo aí? Todo mundo. E o Carlinhos está dormindo. Teve espaço.
Um irmão tem que cobrir o outro. Uma pessoa tem que ajudar a outra. Quantas vezes você já não teve manchado ou com a barguilha aberta e outra pessoa teve que dizer: você quer? Eu me lembro uma vez que a casa aqui não estava esse negócio de detetizada, labachura, isso é orar em língua, gente. Domingo de manhã, detetizada. A casa não estava detetizada e subiu uma barata por mim. E a Nena estava sentada, espero que ela esteja nos assistindo ali dos Estados Unidos. A Nena, gente, ela começou a ter... Eu falei: está manifestando que... Eu vi a barata, tirei. Cara, eu não tenho culpa de ser doce. Se eu fosse um pote de pimenta, a barata não viria, né? Bebi do mel que escorre da rocha aos pés do meu Senhor. Posso ouvir aleluia? Não tem o mínimo problema. Cara, quando você está dormindo, passa tanta coisa sobre você e você não sabe. Tem gente que está dando coceira. Jesus. Você se lembra da palavra da consagração de janeiro? Lá em janeiro nós falamos o seguinte: vai você, vira para o seu vizinho e diga: vai você. Para quem não teve na consagração de janeiro, então vamos lá. Sua batalha de 2018, assim diz o Senhor. Comece você. Ah não, eu vou esperar o pastor orar. Querido, por favor, comece você a orar. Não, eu vou esperar o apóstolo dar o sinal do jejum. Olha, nós já jejuamos 21 dias, para quem não sabe, né? Mas comece você a sua batalha, né? Quem vai começar a fazer diferença em 2018? Vira para o seu vizinho e diga: comece você, né? Para quem não sabe, nós já estamos em Levíticos, tá? Nós estamos lendo a Bíblia, ainda dá tempo. Se você começar hoje, você pode pôr 1 ou 2 capítulos a mais, você alcança a gente lá para o meio do ano, tá? Mas a gente já está aí avançado lendo a Bíblia. Não fique aí esperando alguém fazer o que você já sabe o que deve fazer. Comece você. Comece você a trabalhar mais cedo. Comece você a estudar mais cedo. Comece você a adorar mais. Comece você, né? Afinal de contas, a Bíblia diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando, tá? Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ou seja, Deus já adestrou a sua mão, os seus dedos para a batalha. E tem coisas que só você pode fazer. Com Deus, na presença de Deus, pessoas orando por você, mas a atitude tem que ser sua. Vamos ver um pouquinho do calendário espiritual antes de eu profetizar. Hoje é dia 19 de Shevat. Como assim, Maurício? Não é 4 de fevereiro? É no calendário gregoriano, o qual nós estamos, o qual essa semana você vai assinar bons contratos, o qual a partir de amanhã você vai ver, vai começar a cair dinheiro na sua conta. Maurício, por que você fala isso? Porque eu vi isso acontecer na sexta-feira de uma maneira muito bacana que eu não esperava. Uma pessoa me ligou e falou: paizão, dá o número da conta que eu vou te mandar as primícias. Beleza. Isso foi no fim de janeiro. 31 de janeiro a pessoa fez uma oferta, eu agradeci, boa, tá? Chegou sexta-feira, outra oferta, depois mais outra em dinheiro que eu não sabia quem era. Daí eu escrevi para a pessoa, falei: irmão, se você está com alguma dificuldade aí, eu te mando uma palavra: não pare, não pare, não pare, não pare, pode continuar. Ele falou: não, eu tive que fazer 2 TEDs e fazer o em dinheiro. Eu falei: irmão, pode fazer em cheque também, em cartão de débito, crédito. Então eu profetizo que nesse calendário você vai receber, que nós ainda estamos aqui na terra, mas o calendário espiritual que Deus criou lá em Êxodo capítulo 12, nós estamos no 19º dia do mês de Shevat. Shevat foi o mês em que Zacarias, não é o parceiro de Mussum, de Dedé, mas o profeta da Bíblia, né? Ele teve a sua primeira das 8 visões. Zacarias é um profeta que é marcado na história por 8 visões. E é interessante porque nós estamos no ano de 2018 e 8 fala de novos começos. Isso quer dizer que nesse mês Deus vai começar a liberar profecias do seu novo começo. Parece que ontem já teve isso, né, pastor Wagner?
Deus já começou a liberar. Gente, sabe qual foi o melhor momento do culto para mim ontem? Foi a hora que não tinha mais ninguém pregando, não tinha ninguém mais fazendo nada, mas o Espírito Santo fazia através de todos. Eu virei para o Mateus Marcondes, falei: Mateus, eu amo esses momentos do culto. É um momento que ninguém mais tem controle. Quem tem controle é o Espírito Santo. Tinha adolescente profetizando, jovem profetizando, e uma presença de Deus tremenda nesse lugar. Eu creio que está começando o mês desse jeito, porque Deus quer desatar bênçãos sem fim na sua vida e na minha vida. Deus quer desatar um novo tempo de glória na nossa vida. No 24º dia do mês 1/10, que é o mês de Shevat, você prestou atenção aqui que está dizendo ali que o mês é 1/10, diferente de outros calendários. Por que isso? Porque nós vamos entrar daqui a pouco no 12º mês, e mais um pouquinho nós já estaremos entrando num ano novo espiritual. Maurício, mas peraí, o ano novo espiritual não é lá em setembro, outubro? Não, isso é o ano novo religioso. O judeu religioso tem o ano novo ali, mas o calendário que Deus criou, o ano novo começa 14 dias antes da Páscoa. Sabe o que quer dizer isso esse ano? 15 de março começa uma nova história. E aqui diz que no dia 24 de Shevat, isso quer dizer daqui a 5 dias, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Ido é irmão do Hino. Descobri que Ido era do Timor-Leste, né? E é irmão do Hino. Então estou muito feliz aqui de ter alguém já da Bíblia aqui junto com a gente. O que quer dizer isso para nós? Olha para o seu vizinho e diga: se prepare, porque ao longo desse ano natural, o Senhor vai liberar uma sequência de profecias que vão se cumprir muito rápido na sua vida. Shevat se escreve com 3 letrinhas: Shin, Beit e Tet. Seu nome foi dado na Babilônia, 11º mês do ano espiritual, e aponta para o Shabat, a dimensão do descanso. Sabe o que é isso? A palavra que o Senhor está dando desde o início do ano é: o Senhor te dará descanso dos seus inimigos. O Senhor te dará descanso dos teus inimigos. Shevat aponta para o homem, diga a mulher, que se rende ao governo de Deus, é aquele ou aquela que gera o novo para a sua casa. Se renda ao governo de Cristo e você vai ver o novo chegando para a tua casa. Novos negócios, novas frentes. Deus vai te dar maneira de economizar em uma área para investir no reino. Deus vai te dar a otimização do tempo. Deus vai te dar unção criativa. Por isso, todos os domingos nós vamos ter aqui nessa casa a celebração do Traga um Amigo. Em abril vamos ter nas 5 casas simultaneamente. Nós estamos fazendo aqui primeiro para ter um ensaio, para ver como vai ser, e o ensaio já vai ser para valer. Então isso quer dizer, hoje 4:30 da tarde e 7:30 da noite, aqui na casa MCI São José, nossa celebração é para atrair a presença de Deus, de maneira que as pessoas que não o conhecem ou estão afastadas dele, voltem para ele. Tá? Então daqui a pouquinho nós vamos dar instruções do que vai acontecer. E já corrigido o slide que estava errado, Glória nos Portais será de 9 a 12. Primeiro pregador, Davi Rebolho, sexta-feira à noite aqui, fazendo já a dobradinha, Glória nos Portais e Terminal. O pessoal do Terminal vai estar aqui, o pessoal do Glória está aqui, porque o pessoal da equipe do Terminal vai estar lá no sítio, preparando tudo para os nossos jovens estarem ali. No sábado à noite, no sábado começa a tarde, Davi prega de novo, é tarde e noite. Depois no domingo de carnaval, nós vamos ter a nossa celebração sobrenaturalmente normal para ganhar pessoas. Então traga amigos, traga pessoas que você conheceu, seja sensível a convidar pessoas do trânsito, da rua, atendentes de restaurante, pessoas que passam e falam: cara, quero te convidar, vou estar ali, né? Gente, não tem jeito de não saber onde a gente está. Você fala o extra da Nelson Dávila, a pessoa se ela vier reta, ela entra na igreja. É sério, o pastor Bruno que falou essa, eu gostei. Para o cara não
bater na igreja, a gente tem que desviar. Então só um desviado não entra aqui. A pessoa certa, ela vem reto e já entra aqui, né? Prédio discreto. A cor dessa, sabe o nome da nossa cor aqui da frente? Vira para o seu vizinho e diga: aquilo que Deus te dará nos próximos dias. Vitória. Nós não compramos cor aleatoriamente porque a gente acha que a cor é bonita. Nós também estudamos o nome das cores para não botar. Já imaginou ali roxo caixão? Acabou, enterrou o ministério, né? Então é só vitória. Posso ouvir amém? E as outras cores todas são proféticas e têm nomes proféticos. O cinza dessa parede aqui, sabe como é que chama? Cinza caminho de casa. Nós não colocamos nada aleatoriamente dizendo, soca aquele cinza. Não, o cinza tem que ter a ver com o ambiente, mas tem que ser uma profecia para a sua vida e para quem entrar aqui. Desde a cor na parede, até o sorriso lindo dos jovens lá, desde a pregação, até o louvor, até o pessoal do balcão de informações, todos tem algo diferente para mostrar para as pessoas que nós nos importamos com elas. Então traga seus amigos, traga sua avó, traga sua sogra. Gente, é um milagre, salvação de sogra. Wanderson trouxe ontem, siga o pastor Wanderson, trouxe a sogra ontem, trouxe primo também, né? Trouxe parentela, é um negócio legal pra caramba. E o pessoal veio e ficou feliz. Por quê? Porque quando a gente está num ambiente onde o portal de Deus se abre, há uma manifestação da presença de Deus. Vamos profetizar? Então, já que a gente falou da profecia, eu quero falar um pouco nos próximos minutos sobre presença, porque essa foi a palavra que Deus me deu para esse mês. A única maneira, filhos, de vocês renovarem a esperança é através da minha presença, diz o Senhor. Não existe nada mais que renove a nossa esperança do que a presença. E Deus me levou lá na infância, em Pindamonhangaba, no sofá da casa dos meus avós. Numa tarde eu dormi no sofá depois do almoço e todo mundo foi para fora. Tinha uma parreira na casa dos meus avós, todo mundo foi bater papo. Mas de repente começou a ter trovões e relâmpagos antes da chuva. E um daqueles trovões foi tão forte que me acordou. Eu acordei desesperado, gritando, porque não tinha ninguém na casa. Mas quando eu ouvi os passos do meu avô chegando, eu sabia que existia uma presença protetora que ia me livrar do mal. Alguns aqui estão precisando dos passos, não do vô, mas do pai. Alguns aqui precisam nesse mês ter a certeza que Deus está com você. E existem 3 tipos de presença. Existe a presença genérica de Deus, que nós chamamos de onipresença, ou com um Mzinho aqui, omni, quer dizer tudo, todo, e presença, ou seja, Ele está presente em todos os lugares. Não tem como você fugir da presença de Deus, não tem para onde você ir. Um dos versos na Bíblia que prova isso, nós vamos ler logo depois que eu falar dos outros 2, presença interior. Quando tudo cai ao teu redor, mas você sabe que Deus está aqui com você. Quando você tem a certeza que o Senhor está aqui. Mas o que nós mais queremos não é a presença genérica, não é a presença apenas interior, mas nós queremos a presença manifesta. Porque daí não só a gente sabe, mas até o inimigo sabe. Teu pai está com você, ninguém pode zoar com você. Teu pai está com você, ninguém pode tocar em você. Presença manifesta. A onipresença é provada nas Escrituras, no Salmo 139, 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? A nossa ênfase esse mês será não apenas fazer o devocional, ler os 2, 3 capítulos para ler a Bíblia inteira, mas é buscar a presença de Deus antes de sair de casa, de tal maneira que nós entremos nos lugares e seja irresistível. É possível ser portador da presença de Deus. É possível que a presença manifesta de Deus esteja com você o tempo todo.
E é isso que eu quero falar nos próximos 20 minutos e te ajudar a não sair dessa presença, mas manter a presença de Deus. Uma das melhores maneiras para experimentarmos a manifestação da presença de Deus é em meio à adoração. Eu não estou dizendo que você precisa ser bom cantor, não estou dizendo que você precisa ser bom bailarino, mas é adorando em espírito e em verdade. E faz um tempo que o Senhor me convenceu de que eu havia perdido o hábito de adorá-lo. Eu não deixei de estudar a Bíblia, não deixei de orar, não caí em pecados de lascívia, fornicação, roubo, prostituição, mas eu caí num pecado de piloto automático e não adorar mais o Senhor como devia. E o Senhor me mostrou que isso começou a me fazer ficar seco. Eu quero falar um pouco sobre a presença manifesta de Deus, porque eu não quero que ninguém fique seco. Eu quero que você esteja encharcado do amor, porque Deus é amor e Ele quer se manifestar em você através de você. Para isso eu quero te ajudar lembrando o que aconteceu com Adão e com Eva, lá em Gênesis capítulo 3. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O que está escrito ali? Esconderam-se da presença. Em outras versões diz, fugiram da presença. O que fez o homem e a mulher se esconder da presença de Deus? O pecado. O pecado sempre nos fará esconder, fugir da presença de Deus. E quando eu estava meditando nisso, o Senhor me disse, por isso, Maurício, muitas pessoas em pecado não gostam de vir adorar. Porque no meio da adoração eu me manifesto. E a minha manifestação para um pecador assusta. Mas Maurício, a presença de Deus não vai trazer amor? Vai, mas vai trazer luz também. E aquelas coisas que a gente quer manter escondidas, elas vão vir à tona. Talvez alguém pergunte, como alguém pode se esconder da presença de Deus? Queridos, da onipresença, ninguém pode se esconder, mas da presença manifesta pode. Porque da onipresença, já li o texto, para onde irei? Eu vou para cá, Deus está, eu vou para lá. O salmista diz ainda mais no Salmo 139, se eu subo até o céu, o Senhor está lá. Se eu desço no abismo, o Senhor está lá. Se eu deito, o Senhor está lá. Se eu levanto, o Senhor está lá. O Senhor está em tudo quanto é lugar. Não tem para onde fugir da presença geral de Deus, mas da manifesta tem. Lá em Êxodo capítulo 33, verso 14, respondeu-lhe quem? Deus, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Deus está falando com Moisés. O verso 15 ele diz, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Moisés não estava falando da onipresença. Deus tinha feito uma proposta anteriormente, dizendo, eu vou mandar um anjo e beleza. Moisés falou, não, eu quero a sua presença. Eu quero a manifestação da sua presença. Você já imaginou de manhã, você antes de sair de casa, falar, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Querido, mas isso também não é uma desculpa de dizer, Deus não quis ir no trabalho hoje, eu fiquei em casa adorando. Não, porque sempre vai ter o cara que vai pegar e distorcer o negócio. Então duvido, porque eu vou te mostrar na Bíblia por que Deus não faria isso com você. E eu já li um texto. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz nisso, peca. Se você está no emprego, você tem que chegar no mínimo no horário. Ou então, não precisa ser pontual, pode chegar 15 minutos antes. Entenderam? Porque você tem um acordo, um contrato. E você quer que no dia 5 e no dia 20 o seu patrão deposite o dinheiro. Então seja fiel você também. Tá? Moisés disse, se o Senhor não for, não faça a gente sair daqui. Quero dar um exemplo agora para todos das casas. Vou aqui nessa câmera, por favor.
foca em mim. E não é para jogar nada. Imagine você aí de São Paulo, você de Campos do Jordão, você de Jacareí, pessoal de Caraguá que está aqui e de São José, que em cada uma das nossas casas tem um multibilionário sentado entre nós. Essa pessoa, seja homem ou mulher, pode estar entre nós, mas só saberemos na hora que essa pessoa se levantar e começar a distribuir um cheque de 1 milhão para cada um de nós. Irmão, pode começar. Aí em São Paulo também, Campos do Jordão, Jacareí. Quantos entenderam o que é presença manifesta? O que adianta ter uma pessoa no nosso meio que nós não podemos desfrutar do que ela pode fazer, do que só ela pode dar para nós? Presença manifesta de Deus é quando Deus te traz coisas que só Ele pode te dar: paz, alegria, fidelidade, mansidão. Só Ele pode te dar segurança, só Ele pode te dar esperança. É quando a presença dEle também é bem-vinda, porque ninguém se manifesta num lugar onde Ele é tolerado, mas as pessoas gostam de se manifestar onde elas são celebradas. Quantos estão me entendendo? Eu e você precisamos viver o tempo todo recebendo a presença de Deus, sendo anfitriões da presença de Deus. A presença de Deus faz por você o que ninguém pode fazer. A presença de Deus na Bíblia esculachou com o exército que queria matar Gideão e seus amigos, e Deus queria mostrar tanto a presença dele que ele aceitou todas as provas de Gideão. Essa semana eu vou falar um pouco com os pastores, não é isso? Dia 6, cadê os pastores? Nós temos uma reunião pastoral dia 6, e nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre fazer prova com Deus. E Deus se manifestou de maneira tão tremenda, que com 300 pessoas simples, bebedores de água como cachorro, Deus esculachou com mais de 130 mil guerreiros preparados, só porque a presença de Deus estava. E Deus foi tão lindo que no texto diz que Gideão fez mais uma prova ainda com Deus. E a última prova foi o quê? Que o exército inimigo teve um sonho, que um pão acabava com todo o exército inimigo, e era o pão de Gideão, que é o pão do Senhor, que é o seu pão, chamado pão da vida, Jesus Cristo. Quando Ele está comigo, está com você, Deus usa a coisa mais improvável para destruir os nossos inimigos. Eu tenho mais 2 pontos para terminar hoje. Um deles é sair da presença, e o outro é entrar na presença. Todos estão comigo? Então eu quero ir para o ponto 2, chamado sair da presença de Deus. Já estudamos um pouco. Quantos entenderam um pouquinho sobre presença manifesta? Então agora vamos falar um pouco sobre sair da presença, né? Nós já vimos que Adão e Eva fugiram da presença de Deus, mas continua a pergunta: é possível sair da presença de Deus? Já respondi: da manifesta sim. Vou usar um outro texto da antiga aliança, Gênesis capítulo 4, verso 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. O que está escrito ali? Da onde ele se retirou? Da presença do Senhor. Mas espera aí, onde esse cara foi? Para qualquer lugar chamado Nod, no oriente, blá blá, mas ele não queria mais a manifestação da presença de Deus. Jonas capítulo 1 tem 2 vezes isso. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. Deus mandou: vai para cá, ele foi para lá, para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor.
Se Deus diz para o cara ir para um lugar, sabe o que Deus está dizendo? Ali eu vou me manifestar. E o cara falou: eu não quero isso, eu vou para outro lugar. Eu vou fazer exatamente o contrário. Como é que você sai da presença de Deus? Essa é a pergunta. Quantos aqui já foram abençoados num culto onde a presença de Deus parecia que você podia tocar? Alguns sentiam um choque, outros se sentiam bêbados, outros se sentiam alegres rindo, outros choravam sem parar. Alguém já se sentiu assim? O que te faz sair disso ou querer parar de ter isso? Simples assim. O que te faz sair da presença de Deus é você não fazer o que Ele disse para você fazer. Adão, não coma dessa árvore, o cara comeu. Caim, cuida dessa irazinha aí que você está, porque eu não aceitei sua oferta. Ele não cuidou e matou o irmão, e saiu da presença de Deus. Diga: o pecado me separa da presença de Deus. Deus disse para Jonas: vá para Nínive. Ele foi para Tarsis e deixou a presença de Deus. Eu quero focar numa palavra sem peso sobre você, chamada obediência. Não quero pôr peso em você, mas eu preciso pôr um alerta em você. A presença de Deus está disponível para todo que pedir, buscar e bater. A presença de Deus está disponível para todo que o invocar. A presença manifesta de Deus está disponível para todo que quiser ser transformado por ela, porque a presença de Deus nos transforma. E eu quero dar um exemplo para você. Digamos que você ouviu em janeiro sobre dízimos e primícias, e sobre dar para Deus em primeiro lugar, não deixar por último. E você não obedece. O que acontece? Digamos que você ouviu a repreensão que Deus fez para mim e para minha família, de não dividir o dízimo, porque a gente achava que o dízimo era grande demais. Porque às vezes a gente ganha um dinheiro e fala: não, vou dar aqui, vou dar lá. O dízimo você leva na casa do tesouro, não nas casas do tesouro. Outro dia eu fui surpreendido no final de uma aula em São Paulo. Um homem que eu não conhecia ficou conversando com o Quirino, já era tarde, 11h30 da noite. Ele vira para mim e fala onde ele deveria dar o dízimo. Eu falei: onde você congrega? Ele falou: não, eu sou pastor. Eu falei: tá, mas as pessoas lá não te alimentam também? Os pastores não ministram você? Ele falou: não, sou só eu e minha esposa, nós estamos numa favela, sei lá se é assim que chama, mas nós estamos num lugar muito carente, e eu dou todo o meu salário lá na igreja, e a gente vive com o salário da minha esposa. Eu falei: então você tem que dar o seu dízimo para quem te sustenta. Você se alimenta através de algo, de alguém. Deus usa alguém. Ele falou: vamos orar. Então você ora por mim? Eu falei: oro. E ele estendeu a mão, eu estendi a mão. De repente eu senti um volume na minha mão. Eu falei: Xandalabacanda. Eu falei: sei lá o que é. De repente é uma lista de pedido de oração, o nome do monte de endemoniados para a gente libertar. Mas orei com a mesma fé. E eu olhei, tinha algumas notas de 50. Eu falei: o que é isso? Ele falou: meu primeiro dízimo. Eu falei: cara, eu não te conheço. Ele falou: mas eu te conheço, e eu tenho te seguido pelo Facebook, pelo YouTube, e as suas palavras têm me alimentado. E uma das coisas que ele aprendeu é que você tem que honrar a pessoa que te alimenta. A Bíblia diz, no 7º mandamento: não adulterarás. E você adultera, você sai da presença de Deus. Outro dia eu ouvi uma piada satânica tão terrível. O cara em adultério, vivendo com uma mulher que não é a dele, fala para o pastor: pastor, como Deus não pode estar nesse negócio? A gente se dá tão bem. E olha, pastor, a gente ora junto e Deus fala com a gente. E o pastor falou para ele: querido, eu entendo que você se dá bem, eu entendo que vocês até oram, mas quem está falando com você é outro Espírito, não é o Espírito Santo, porque Deus não pode ferir a sua própria palavra. Todas as coisas fora do que Deus mandou me tiram
da presença de Deus. Digamos, eu peço para a Lúcia sair daqui, ou no telefone, ela diz: estou saindo do cabeleireiro, estou saindo de tal lugar. Não vou falar muita coisa, não dá ideia, ela vai querer. E eu vou pedir para ela: compre para mim amora. Já é uma dica do que você precisa comprar. E ela se esquece e não compra amora. Ela está em pecado? Sim ou não? Não, ela esqueceu. Agora, se deliberadamente ela falar: ele não foi de aliança no culto, eu não vou comprar para esse desgraçado. É pecado ou não é? Quantos entenderam a diferença? Por isso que eu disse que eu vou falar sobre a obediência sem peso. Existem pecados que são involuntários, mas tem coisa que você sabe que você está fazendo. Tem coisa que você sabe que não devia fazer. Eu ouvi uma história de um pastor confessando pecado. Gente, eu gosto de ver pastor confessando pecado, porque eu me identifico. Porque às vezes eu acho que só eu peco. Que é uma coisa que eu não vejo comumente pastor publicamente confessando pecado. E aí as pessoas começam a achar que o pastor usa cueca de aço, começam a achar que o pastor solta pum com rosas. Pastor não peca. Não, o pastor também peca. E esse pastor estava indo num psicólogo, e ele ia no psicólogo por um outro motivo. É doido mesmo, mas vamos lá. A igreja desse homem já passou de 40 mil pessoas. Ele fez uma pesquisa outro dia, num mês, 98, 96 mil pessoas, eu não me lembro o número exato, participaram do culto, pelo menos uma vez. Então ele está indo num psicólogo que só atende celebridade, como lidar com a fama, como continuar sendo normal, sendo gente. Esse cara já ganhou 3 aviões. Você entender o nível que esse cara chegou. Gente, eu estou doido para arranjar um psicólogo desse. E esse cara estava confessando que ele, uma vez por mês, ele passa o dia com o psicólogo dele. Toma café, passa o dia, almoça, no fim do dia, tchau. E aí nesse dia, o psicólogo falou: chame sua esposa. E a esposa foi comer com ele. E no meio do almoço ele vira e fala para a esposa: você está se sentindo estranha? O que está acontecendo? Não, eu estou meio triste. Por quê? Não, porque o fulano brigou comigo. Aí o pastor já não gostou. Falou: era só um almoço e eu pago para você me atender, não é para atendê-la. Mas ele briga por quê? Não, porque ela deixa todas as portas dos armários abertas. E isso me irrita. Aí o pastor já viu uma luz no fim do túnel e falou: hoje ele vai curar essa doida da minha mulher que deixa as portas abertas e está me deixando louco. Ele já pensou rapidamente, falou: aleluia, pode continuar. Aí o psicólogo vira para o pastor e fala: por que isso te incomoda tanto? Ele virou e falou: não, o foco aqui é ela, não sou eu. Ele falou: não. Qual é o problema dela deixar? Não, você não entende, está errado deixar a porta aberta. Aí o psicólogo perguntou para ela: isso tem te ferido? Ela falou: sim. Porque ele reclama disso, mas ele não elogia nenhuma das outras 99 coisas certas que eu faço, e nem agradece a minha presença doce. E o pastor na mesa de almoço começou a chorar, porque ele viu que o prazer dele estava em ter tudo certo e não em ter a esposa presente. Talvez Deus esteja falando com alguém aqui. Nós temos um hábito de canonizar as pessoas que já estão mais velhas ou morreram. Não apenas a presença de Deus nesse ano, eu quero te encorajar a curtir e ter como renovo de esperança, mas a alegria de você acordar de manhã mais cedo e ver seu filho na cama e sua filha. A alegria de noite você levantar e buscar água e ver que seu filho e sua filha já chegaram sãos e salvos da faculdade, no meio desse mundo tenebroso. A alegria de ter a presença.
ainda que as pessoas não estejam como vocês queiram, ainda que seu cônjuge te irrite em algumas poucas coisas. Curta mais a presença dele ou dela do que reclamar de pequenas coisas que podem ser mudadas. Mas Maurício, e aí o que aconteceu com o pastor? Eles continuam casados há 38 anos e toda vez que ela sai, ele vai e fecha o armário, porque o certo é fechar o armário, segundo ele. Mas ele não fala mais nada. Deus se importa mais com ser desejado do que ser nosso fornecedor. Deus é um fornecedor maravilhoso. Ele já te forneceu vida, você está respirando hoje. Ele já te deu família, e para quem ainda não casou, Deus vai dar. Agora espere a pessoa certa. E a maneira de você saber qual é a pessoa certa é ouvindo os mais velhos e indo na casa da pessoa, vendo como a pessoa trata os pais, e ouvindo também se essa pessoa tem a ver com o seu chamado, se vocês gostam de coisas parecidas. Que Deus pode mandar você fazer coisas e outra pessoa fala, não quero fazer, isso vai dar um problema depois. Então é importante você saber com quem você vai passar o resto da sua vida, porque casamento é coisa muito séria, porque ele é o símbolo talvez maior e mais importante na Bíblia do que Deus quer ter com você, ser um com você para sempre. Por isso a Bíblia diz que Deus abomina a separação, mas Ele não condena os separados, mas Ele sabe qual é a dor que isso gera e qual a tristeza que provoca a volta. Porque às vezes a gente toma uma decisão insensata e fala, não, isso é problema meu e dela. Não, querido, isso vai afetar seus amigos, isso vai afetar seus pais, isso vai afetar filhos, isso vai afetar a vizinhança, isso vai afetar muitas coisas. Mas nós cremos no Deus da misericórdia, e a presença dEle não compactua com o pecado. Deus quer que nós vivamos na presença dEle. Diga isso, Deus quer que eu viva na presença dEle. E não é presença de Deus Big Brother que tem câmeras te espiando. É a presença manifesta, onde Ele entra com você no restaurante, onde Ele entra com você na farmácia, onde Ele entra com você no colégio, onde Ele entra com você na empresa, onde Ele entra com você no governo, onde Ele entra com você no fórum e desbarata o teu inimigo, onde Ele entra com você onde você for. O que a palavra de Deus diz? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Agora, como Deus pode querer viver num lugar sujo, num lugar bagunçado, num lugar onde vai contra a natureza dele? Por isso eu termino hoje dizendo o terceiro ponto, entrando na presença de Deus. Nós já falamos da presença manifesta, já falamos de como sair da presença de Deus, mas como entrar na presença de Deus? Eu já comecei falando sobre adoração, mas eu vou te mostrar na Bíblia. Venham, Salmo 95:1, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa, ou seja, não é uma coisa apenas sua, é uma coisa corporativa, é a importância da adoração corporativa. Mas como assim, Maurício? Se o texto parasse aí não tinha nenhum sentido, mas o verso 2 diz, vamos à presença dEle com ações de graças. Vamos à presença dEle, vamos aclamá-lo com cânticos de... Deus não está querendo saber se você é soprano, barítono, tenor, contralto. Deus não quer saber se você sabe dividir vozes. Deus quer ver se o seu coração se derrama e se da tua boca sai gratidão e louvor a Ele. E assim Ele vem se manifestar a você. No Salmo 100 diz, celebrem com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Ou seja, Deus não está excluindo ninguém, alto, baixo, gordo, moreno, magro, careca, cabeludo. Deus está dizendo todos, de todas as tribos, povos e raças, celebrem com júbilo ao Senhor, prestem culto ao Senhor com alegria,
Entrem na sua presença com cânticos alegres. Por que você acha que nós começamos o ano adorando em unidade? Não é para ter um evento, para ganhar dinheiro. Eu louvo a Deus porque esse ano começamos com a conta paga. Glória a Deus pelos 2 quadros do hino, que vão estar no meu novo gabinete daqui 2 semanas. E através desses 2 quadros, 2 amados irmãos compraram esses quadros. Mas o hino estava vendendo? Não, eu que vendi. Quem estava aqui sabe o que eu fiz. Mas toda a despesa foi coberta. E eu louvo a Deus que outras pessoas estão se mobilizando também. E lá na casa MC São Paulo, vamos estar agora, a partir da outra semana depois do carnaval, cuidando de todo o revestimento acústico. Porque também ofertaram. Por quê? Porque é importante o som estar agradável, o ambiente estar agradável, para nós juntos prestarmos culto ao Senhor com cânticos alegres. A presença de Deus começa a se manifestar. Deus vem com salmo, Deus vem com hino, Deus vem com profecia, Deus vem com cura, Deus vem com vida e vida em abundância. Louvar e adorar a Deus com cânticos é uma chave para entrar na presença de Deus. Um dos caras que mais me surpreendeu com isso foi um cara chamado Nelson Tristão. O nome dele já diz como as pessoas ficam quando ele canta, Tristão. O cara não canta, ele é uma porta. Ele não acerta o tom. Ou melhor, ele canta em ki, trenol. Só no Natal, para o Papai Noel achar o trenol. Ele canta em mó, o som da vaca mugindo que bate em cima da traste do violão. O traste fica ali, que tom é esse? O cara não pega o tom. Só que Deus deu uma chave para ele e falou: através da adoração, eu vou me manifestar a você, eu vou mudar o teu negócio, e você vai ganhar muito dinheiro. Todos os dias, esse amado, num certo horário em Belo Horizonte, pegava o carro, subia um monte, ligava um CD de adoração e ficava adorando ao Senhor, até que a presença de Deus se manifestasse. Aí Deus falava para ele: compra isso, vende aquilo. E aqui, no nosso espaço de convivência, num Adorando em Unidade, num dos primeiros, porque o Nelson e a Cris foram os pioneiros do Adorando em Unidade, junto com o Scott, o Durd, e nós começamos juntos. Num dos Adorando, falando para empresários, ele contou essa história, que num dia, no meio de uma adoração, no monte, ele trabalhava com couro. Deus falou para ele: comprem couro de porco. Ele falou: Deus, couro de porco não está dando dinheiro, está em baixa. Deus falou: a próxima onda da moda da Europa que vai chegar aqui é couro de porco. Compre todo o couro de porco que você puder. Ele chegou no escritório, falou com o irmão dele, que era mais tradicional, que não acreditava que Deus fala desse jeito, e falou: Deus falou comigo que é para a gente comprar o couro de porco. Irmão dele: você está doido, cara? Fala para Deus que Deus não entende de moda. Deus, quando fez o Éden, mandou todo mundo dar pelado. Isso é a resposta do cara. E ele falou: Deus falou. Ele insistiu tanto que ele falou: tá bom. Por sua conta e risco, eles pegaram todo o dinheiro de investimento, que era para comprar outros tipos de couro, e investiram no couro. No mês seguinte, explode. Moda na Europa, couro de porco. Ninguém mais tinha couro de porco a não ser a empresa dele, para distribuir para fábricas no Brasil. E Deus aumentou em alguns zeros o ganho dele, porque a presença manifesta traz coisas que nenhum homem pode trazer para você. Agora vira para o seu vizinho: você acha que Deus não entende de moda? Antes de sair de casa, olhe no espelho e pergunta para Deus se você está na moda. Tem gente que sai ridículo. Eu olho e falo: Deus, o Senhor não falou com a pessoa. E Deus fala: Ele não me perguntou, né? Não que eu seja um exímio cara da moda, mas eu procuro de vez em quando perguntar para a Lúcia. Mais vezes eu pergunto para o Benjamin. Eu estou falando com os jovens agora. Vamos lá. Infelizmente tem gente que só entra na presença de Deus uma vez por semana. Ano passado, lembra que Deus falou comigo sobre o meu tempo?
E eu comecei a fazer isso. E eu experimentei em janeiro algumas coisas muito bacanas. Eu comecei a aumentar o meu tempo de adoração com Deus. E no primeiro dia, gente, sabe quando tudo dá certo? Eu fiz mais coisas, cheguei mais cedo em casa. Gente, foi uma maravilha. Eu cheguei em casa e falei, uau, é isso aí, cara. No outro dia eu adorei o dobro de tempo. Falei, agora vai arregaçar. Arregaçou, deu tudo errado. Nada do que eu tinha combinado deu certo. Quem tinha que me pagar não pagou. As pessoas que combinaram cancelaram. Os horários que era para eu chegar eu atrasei. Nada deu certo. Exceto uma coisa. A presença dele estava comigo o dia inteiro. E eu não fui para casa chateado, com dor de cabeça, porque a presença dele para mim é tudo. Então eu não estou querendo te dar uma receita de que, uau, se você começar a adorar todos os dias na sua casa vai dar tudo certo. Tem dia que vai dar tudo certo, mas tem dia que vai dar tudo errado, porque nem tudo vai depender de você. No que depender de você, você vai buscar ter paz com todos os homens. Mas tem gente que está adorando outros deuses, e tem gente que está fora da presença de Deus, e vai ser um instrumento para tentar tirar você da presença de Deus. Uma das coisas que nos tira da presença de Deus é gritaria, confusão, briga. Muitas vezes nós saímos da presença dele por coisas tão fúteis, e nós precisamos que ele nos pegue como oleiro de novo, porque quando nós saímos da presença dele, nós nos quebramos. Quando nós saímos da presença manifesta dele, nós estamos à mercê de qualquer ataque. Quando nós saímos da presença manifesta de Deus, nós começamos a rachar de sequidão. E só tem um jeito: nós voltarmos para a presença dele. E é um processo dolorido, porque ele começa com arrependimento. E Deus precisa quebrar coisas na nossa vida para fazer de novo. E é um processo que demora. Por isso eu amei a imagem que o Tiago fez para esse mês. Tempo de renovar a esperança na presença de Deus. Na história bíblica, Deus é o oleiro, e nós somos aquele vaso quebrado. Mas o vaso se quebrou porque não tinha mais a presença, porque ele ficou seco, porque ele saiu fora do padrão de Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora e perguntar para Deus: o que o Senhor quer que eu faça com essa mensagem? Quais as áreas que eu estou fugindo da sua presença, porque eu sei o que eu devo fazer e não faço? O que eu posso encaixar na minha vida diária? Onde o Senhor me quer? Faz de mim um sacerdote que tenha a tua presença todos os dias, Senhor. Se você entende que você tem menos hoje da presença do que você poderia ter, eu quero te convidar a ficar de pé. Se você entende hoje e confessa para você mesmo e para Deus que você tem adorado menos do que você podia adorar, que você tem dado prioridade a outras coisas, eu não estou dizendo que é para você deixar de ler a Bíblia ou orar, mas eu estou dizendo que é para você acrescentar um tempo de adoração, porque às vezes a gente vai lendo a Bíblia em áudio, indo para o trabalho. Isso não é pecado, mas você precisa de um tempo de adoração para entrar na presença, e não apenas ter informação da palavra, mas a palavra vai te transformar se você entrar na presença. Se coloque como um vaso nas mãos do oleiro, se coloque como um vaso, e fale para ele que ele pode fazer o que quiser da tua vida. Mas uma coisa você pede: que a presença dele vá com você.